Fala galera, tudo bem? Mais um assunto de seleção por aqui, mais uma lista pensando na Euro, mais uma lista que tem retorno importante de jogador, né? Fiz o vídeo ontem falando sobre a volta do Benzema à seleção francesa aí depois de praticamente 6 anos. A volta da Alemanha não é depois de tanto tempo, né? Mas Thomas Müller e Hummels de volta. Eles tinham sido afastados em março de 2019, quando o Joachim Löw optou por afastar os dois e mais o Boateng, pensando em promover uma renovação. A Alemanha tinha feito uma Copa do Mundo de 2018 muito decepcionante, após um ciclo muito sólido. E depois disso, os resultados foram bem questionáveis, algumas pancadas, alguns resultados ruins. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre a seleção da Alemanha há pouco tempo, na última data FIFA, vou deixar aqui em cima, em que eu falo um pouco sobre os dilemas de uma seleção que tem muita qualidade à disposição. Um dos dilemas naquela ocasião era exatamente a condução desse processo pensando na Euro. Afinal de contas, a Euro vai ser despedida do Joachim Löw do comando, e é um longo ciclo, né? Ele está no comando desde a Copa de 2006. Ele já era, inclusive, o auxiliar do Klinsmann, mas ele assume efetivamente depois da Copa de 2006. Então a gente está falando de um ciclo bastante longo, que vai se encerrar, muito provavelmente, com Hansi Flick assumindo o comando após a Euro. E na última lista vem a volta de alguns pilares, de nomes importantes dessa geração da Alemanha, e de um Thomas Müller que se reergueu demais no Bayern se a gente olhar para esses últimos 2 anos. O impacto do Hansi Flick, de um Bayern que ganhou tudo e que teve no Thomas Müller um cara fundamental para o funcionamento, para a dinâmica do ataque, para o passe final, sendo o cara das assistências também. Então é evidente que o Thomas Müller, pelo que vem jogando, ainda tem a acrescentar para a seleção da Alemanha. Não sei se ele é só o que a Alemanha sente falta, já que a Alemanha tem apresentado problemas, né, nos últimos tempos em relação a um nível mais convincente de atuações, em relação a resultados decepcionantes nas competições, em relação a ser um time vulnerável em muitos dos confrontos grandes também. E da mesma forma vale para o Hummels. O Hummels teve altos e baixos ao longo dos últimos anos, mas ele ainda é o grande zagueiro dessa geração para a Alemanha. Então ele pode sim acrescentar dentro da defesa. Com esses dois, a Alemanha passa a ter uma lista mais forte, mas nem por isso passa a ter uma seleção que tem todos os seus problemas resolvidos enquanto time. Então acho que são dois caminhos aí paralelos. Um é o fortalecimento com a volta de pilares, de referências. O outro é as dúvidas que o time continua gerando enquanto equipe, pensando e projetando a Euro. Mas um aspecto, assim, me parece muito óbvio. O elenco da Alemanha é muito forte. Pode não ser o mais equilibrado. E eu vou mostrar a lista aqui para a gente falar um pouco setor por setor sobre as peças, sobre características. O elenco da Alemanha é fortíssimo. Você olha para a lista de convocados, além de notar nomes que não estão ali e poderiam, você percebe que tem muito jogador de muita qualidade. Inclusive alguns que se esbarram em faixas parecidas do campo, o que gera também um problema em termos de encaixe, de tentar deixar um time com peças que se complementem de uma forma equilibrada. E aí estão vários dos desafios para o Joachim Löw, que tem uma Alemanha que tem um elenco bastante forte, mas que não chega a Euro com esse status de uma das favoritas, pelo desempenho recente, por uma queda de produção dentro do próprio trabalho, até pelo entendimento de que é uma reta final de ciclo, já com desgaste, já com problemas que se arrastam há mais tempo, já com ideias que parecem não surtir o mesmo efeito. E aí tá uma grande incógnita, qual vai ser o efeito da volta desses caras. Caras que no primeiro momento discordaram da decisão do Löw, caras que voltam e vão voltar como titulares, vão voltar com que status dentro do grupo. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente fala em ambiente de seleção. Eu falei um pouco mais sobre esse aspecto quando falei sobre o Benzema na volta à França, porque é um caso mais radical, mas vale também para a Alemanha. Então começando pelo gol. Leno, Neuer e Trapp, naturalmente aí a grande ausência é a do Ter Stegen. O Ter Stegen fica fora por conta de lesão, então ele vai fazer o tratamento dele durante o período da Euro para se recuperar para o início da temporada com o Barcelona. É um desfalque pesado? É, do ponto de vista de nome. O Ter Stegen é um dos melhores goleiros do mundo. Mas do ponto de vista de disputa por espaço, ele só jogaria se o Neuer sofresse alguma lesão. O Neuer é o grande goleiro da atualidade, é o grande goleiro da geração, um dos maiores da história do futebol e está em altíssimo nível. Então dificilmente teria algum tipo de disputa. Indo para a defesa. Aí, além da volta do Hummels, que já chama atenção, a gente pode falar um pouco sobre composições e improvisações, né, para alguns setores. Então essa lista da defesa tem Ginter, Gosens, Günther, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger e Süle. Ponto que chama atenção aí, né? Lateral esquerda, aí tem o Halstenberg como uma opção, o Gosens como outra opção
E o Günther acaba virando uma novidade por conta do bom fim de temporada dele no Freiburg, então até chegou a se especular a possibilidade do Borna Sosa ser convocado, que fez ótima temporada no Stuttgart. Ele chegou a tirar a nacionalidade alemã, mas aí depois descobriram que ele não estava elegível para jogar pela seleção da Alemanha, então ele chegou a pedir desculpa numa carta divulgada pela Federação Croata. Então ele nem está inclusive na lista da Croácia para Euro, mas na pré-lista que a Croácia soltou, mas é um jogador que poderia, e poderia estar inclusive na lista principal da Alemanha, pelo bom nível que mostrou ao longo da temporada, mas não é o caso, ele não estava nem disponível para ser chamado. Então, para a lateral esquerda, são características diferentes, né? Se a gente pensar, o Gosens é um ala, é um cara para atacar corredor na Atalanta, um ala extremamente ofensivo e participativo no momento ofensivo. O Halstenberg já é um lateral muitas vezes usado como zagueiro pela esquerda num trio de zaga no Leipzig. Então aí a gente enxerga perfis diferentes. E o que é necessário, o que é interessante para uma seleção que varia funcionamentos também. Para a direita, não existe esse ala com esse mesmo perfil. O Klostermann é um lateral, é o lateral direito dessa lista, se a gente for pensar. É outro que passou boa parte da temporada jogando como zagueiro pela direita num trio de zaga do Nagelsmann no Leipzig. Então é um jogador que pode compor um trio de defesa, pode ser o lateral para atacar o corredor, pode ser o lateral para ficar um pouco mais na base. As outras opções para lateral já são zagueiros ou meio-campistas que podem jogar ali. Henry Kahn já jogou na lateral direita na seleção da Alemanha. Günther já foi opção várias vezes para a lateral direita. Zule jogou parte da temporada, inclusive como titular no Bayern na lateral direita em determinado momento, melhor do que o Pavard na lateral direita. São algumas opções que podem compor esse lado direito. E para o centro da zaga, é ótimo para a Alemanha ter de volta o Hummels. O Rudiger termina a temporada em alta também no Chelsea, fazendo uma bela de uma temporada. Com o Tuchel ele cresceu bastante. Então aí tem diferentes composições. Vai ser uma Alemanha com 3 zagueiros, com linha com 4, com lateral mais preso à base ou lateral atacando o corredor. E aí a gente olha para as opções de meia e ataque, a gente chega nas características que são muitas, né? Até porque a gente pode separar por perfis aqui. A Alemanha tem 2 grandíssimos organizadores de jogo, Kimmich e Kroos. E eles podem jogar juntos, e o Kimmich foi durante boa parte do ciclo para 2018 o lateral pela direita, às vezes até o zagueiro pela direita, que ajudava a armar o jogo de trás, com o Toni Kroos como esse volante da distribuição. O Kimmich já é há algum tempo meio campista, de forma indiscutível para o Löw na seleção. Então, Kimmich e Kroos tendem a formar uma dupla de organizadores, o que gera uma outra questão sobre qual é o melhor complemento para esses dois, pensando que a Alemanha muitas vezes acaba tendo como consequência um time de muita qualidade para trabalhar a posse da bola, mas nem sempre o melhor quando perde a posse da bola. Então, na transição defensiva, é uma Alemanha que às vezes fica num ritmo abaixo dos adversários, o que permite contra-ataques que podem castigar num cenário competitivo, e é o que a gente viu várias vezes ao longo dos últimos anos. Não por culpa de Kimmich e Kroos, que são 2 dos melhores meio-campistas do futebol mundial na atualidade, mas tem um dilema aí, que é qual é o melhor encaixe para isso. E o dilema aumenta se a gente pensar nos perfis de outros jogadores nessa faixa. Então, por exemplo, a Alemanha tem 3 jogadores que podem se encaixar de características diferentes numa categoria ali dos chegadores, meio-campistas que podem fazer esse papel da chegada. O Goretzka, por exemplo, ele complementa muito bem o Kimmich no Bayern como esse volante que ataca a área, que pressiona pós-perda da bola, que rouba a bola lá em cima, que ocupa uma área grande de campo. O Gundogan, no Manchester City, fez uma temporada em que ele foi de tudo pouco, inclusive artilheiro do time na Premier League, sendo muitas vezes um meio-campista numa faixa mais avançada para atacar os espaços e infiltrar. O Neuhaus é uma ótima surpresa das últimas 2 temporadas no Borussia Mönchengladbach, também por essa capacidade de chegada, de condução, de avanços, embora com um status um pouco inferior em relação a esses dois. Mas qual é a melhor composição? Vai ter Kimmich e Kroos? Vai ter Gundogan? Vai ter Goretzka? Ou vai ter um perfil de um meia circulando atrás do 9? Porque aí entra, por exemplo, o Thomas Müller, que entrou para essa lista agora. Então ele volta como uma peça importante, ele volta como um reforço relevante, e como esse garçom no Bayern, por exemplo, como meia central de um 4-2-3-1, à frente de Goretzka e Kimmich. Na seleção da Alemanha, que tem Kroos, Goretzka, Kimmich, Gundogan, onde que entra o Thomas Müller nessa função? Ele vai entrar como esse meia à frente ou ele vai vir do lado para dentro? Talvez abrindo o corredor para um ala e ele sendo mais um meia para atacar a entrada da área. Pode ser uma variação também. E é uma faixa de campo muito parecida com a faixa que se imagina que o Havertz possa jogar. Porque o Havertz também é um jogador que funciona melhor mais próximo da área adversária. Não com um perfil para ser o 9, mas podendo ser quem circula atrás do 9.
Aliás, quando a gente muda um pouco o grupinho das características, eu falei dos organizadores, dos chegadores, dos meias que atuam atrás da referência, mas e os atacantes? Quando a gente olha para os atacantes dessa lista, a gente vai falar basicamente de 2 camisas 9 que não são exatamente referências. Kevin Volland, boa temporada dele na França jogando com o Mônaco, e Timo Werner, de uma temporada muito complicada do ponto de vista de confiança, sendo um cara até que em vários momentos virou uma figura quase folclórica do azar, da definição das jogadas, por perder gols, por impedimentos que anulam jogadas boas, muitas vezes jogando bem, mas sem conseguir concluir as jogadas. E aí sendo cobrado por não virar esse artilheiro, esse goleador que ele foi contratado para ser, mas nem por isso jogando mal. Então, a Alemanha tem aí 2 atacantes, que são os mais camisas 9 que a Alemanha tem no elenco, sem ter um camisa 9. E isso faz falta, principalmente se a gente pensar na característica de uma seleção que, por toda essa qualidade no meio-campo, tende a controlar a dinâmica do jogo com posse de bola, empurrar os adversários para trás e jogar na intermediária ofensiva. E aí faz muita falta não ter um cara que possa ocupar a área como um alvo. Para citar o Bayern, que acaba sendo uma base disso tudo, um Lewandowski. Um cara que vai ganhar pelo alto, que vai concluir com mais facilidade, que vai definir para transformar domínio territorial, inclusive, de posse de bola, de qualidade, em gols, em finalizações. Porque essa é uma Alemanha que consegue colocar muita gente na área de definição das jogadas, na entrada da área, atacando a chegada da área. Mas não necessariamente para ganhar pelo alto, para usar a imposição física, para ir para um chuveirinho, que no desespero a posse de bola muitas vezes vai acabar partindo para o cruzamento. Essa é uma Alemanha muito preparada para ter a posse de bola, tentar acelerar com infiltrações, buscar cruzamentos rasteiros para chegada na definição da entrada da área. Agora, os cruzamentos pelo alto, quais são os alvos ofensivos dessa Alemanha? Não são muitos. E aí, se a gente olha para um outro fator, um outro tópico que dá para citar desses homens de frente, seria a gente falar sobre os jogadores de lado do ataque, né? O Gosens acaba se enquadrando nisso como um ala ofensivo, então provavelmente se ele for lateral vai ser um funcionamento de ala, se ele for ala vai ser com a liberdade para atacar a ponta, liberando o meia por esse setor para atacar por dentro, um Thomas Müller, por exemplo, ou até outro jogador. O Sané pode ter a mesma função, jogar como um ponta, jogar como um ala, mas atacar corredor, além de ter liberdade para cair por dentro algumas vezes. E um outro nome que é extremamente importante ao falar dessas variações é o do Gnabry, porque o Gnabry é um ponta que é mais atacante, talvez até com maior conforto em jogar ali na área do 9 do que Timo Werner, do que Havertz, do que Volland, que são jogadores que precisam de uma circulação um pouco maior do campo. A gente já viu o Gnabry jogando como 9 na própria seleção da Alemanha, embora também não se enquadre exatamente nessa ideia de uma referência. Então, é uma Alemanha que tem muita qualidade, tem diversas características, pode compor vários tipos diferentes de jogo na sua fase ofensiva, mas ela não consegue ter respostas para todas as perguntas em relação ao equilíbrio de um elenco. Faz falta uma figura de um 9, faz falta um goleador, uma presença dentro da área. Isso é uma lacuna, porque o Timo Werner, por exemplo, na seleção da Alemanha muitas vezes é o ponta, o segundo atacante que vem do lado para dentro e não necessariamente o 9. A Alemanha tem muita gente para chegar, mas ninguém para estar ali dentro da área. É claro que isso pode ser compensado com mecanismos de jogo, mas isso também pode fazer falta dentro do que uma competição acaba exigindo. Então, essas são algumas das características. E claro, tem alguns nomes, por exemplo, Musiala é um garoto que está nessa lista, poderia até ser o Wirtz aí para citar alguns nomes, né? Dahoud poderia ser convocado, fez ótima temporada depois que o Terzic assumiu o Borussia Dortmund, ele cresceu muito. O Wirtz poderia estar aí, garoto, assim como o Musiala. Acho até que fez uma temporada melhor do que a do Musiala, mas foi menos testado num ambiente do mais alto nível, porque o Musiala jogou Champions, inclusive. Baku, lateral direito, que jogou boa parte da temporada como meia pela direita na equipe do Wolfsburg, classificado para Champions. E Marco Reus, que é um outro nome que merece ser lembrado aí, porque é um nome que perdeu várias das principais competições pela seleção ao longo da carreira dele por causa das lesões. E dessa vez ele termina a temporada muito em alta, foi estrela, por exemplo, fez uma grande final de Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund campeão, mas aí foi uma opção dele mesmo. Por uma questão de recuperação física, ele se preservar não jogando, não ficando à disposição para essa Euro, seria um nome que fatalmente vai ser lembrado por muitos de vocês. Mas enfim, é isso, a Alemanha tem muito assunto, a Alemanha é uma das seleções mais fortes no papel, mas ela precisa resolver algumas questões. Uma dessas questões o Löw tenta resolver chamando de volta Thomas Müller e Hummels. E aí eu quero saber o que vocês pensam disso tudo, o que vocês esperam da Alemanha para essa Euro. O espaço está aberto aqui embaixo, se inscreva aí no canal, deixa a curtida no vídeo, um abraço, até a próxima.